E aí? Olha só quem voltou, hein, pessoal? Mais um capítulo, hein? Isso. Para quem aí é assinante da Holistiteca, da Holístico, né, a gente deu uma pausa aí na Holistiteca de algum período, né, para estar concentrando em alguns outros cursos, trazendo novidades para vocês. E agora a gente vai voltar com tudo, né, com os livros, e vamos finalizar esse livro aqui que foi muito bacana, né? Que está sendo muito bacana, que é o Caminho da Autotransformação. E hoje nós vamos para o capítulo 10, que é Infinitas Possibilidades de Experiências Tolhidas pela Dependência Emocional. Isso. Lê essa primeira parte aí que eu pedi para você. Antes da gente iniciar, esse capítulo é muito profundo, gente. Ele vai trabalhar com alguns conteúdos. A gente até filosofou bastante aqui hoje sobre ele. A gente filosofou e Presta vai ser muito atenção interessante. aí que é muita colaboração. Então vamos lá. Como sempre, eu sempre inicio o capítulo, né, com vocês, lendo o primeiro trechinho. Antes de eu iniciar o primeiro texto, só lembrando que esse vídeo fica aqui no canal do YouTube da Holístico, tá? Só durante uma semana, e depois esse vídeo só ficará disponível para os assinantes da Holístico, tá? Então se você ainda não é assinante da Holístico, você está perdendo muita coisa, porque lá tem muita coisa bacana, tem vários cursos, tem os encontros de meditação que a gente faz, tem o curso de meditação, para você, né, receber mais informações sobre a nossa plataforma e de autodesenvolvimento que você pode ir abrir várias possibilidades, é só você clicar no link que está aqui na descrição. É isso aí. Então vamos lá. Bora lá. Bom, o guia, né, ele inicia esse capítulo falando o seguinte: é lei universal que não podemos criar o que antes não concebemos. Tomando este conceito metafísico como ponto de partida, o guia nos conduz diretamente ao nosso eu infantil, que através da nossa contínua dependência da aprovação externa, nos mantém no âmbito estreito de nossas limitações. A felicidade, a realização é nosso direito inato. Mas como podemos fazê-lo manifestar-se? Esta é uma palestra que, de fato, expande a mente. E nessa palestra, nesse começo aqui, ele vai estar falando muito sobre nosso poder nato de criar possibilidades na sua vida, né? Então ele fala que o potencial da criação infinita existe dentro de nós. Então você pode criar felicidade, abundância, saúde, prosperidade, amor, tudo aí na sua vida, né? Tudo que você consegue imaginar, você pode criar, né? E ele fala também que você não cria nada novo, que tudo já existe na consciência cósmica, já existe tudo, no né? mundo das ideias, no né? mundo das ideias, né? Que a gente fala também muito na Nova Acrópole, né? Então, que tudo, absolutamente tudo que você consegue pensar já existe no campo das ideias, do quântico, que você quiser falar, no universo, né? Está disponível ali, né? E que porque assim, e aí muitas pessoas, ele fala aqui, né, que antes da gente criar novas possibilidades na nossa vida, a gente precisa aplicar essas leis nas áreas problemáticas do nosso ser. Porque se você tiver essas áreas bloqueadas, tiver muitas crenças, tiver muitos padrões negativos, muita reatividade, você não consegue criar essa vida abundante, próspera, feliz, né, alegre, cheia de saúde, né? Então, por isso que às vezes você não tem, você até deseja, né? Acho que todo mundo deseja, mas você não consegue materializar aqui na sua vida. E vira um desejo irreal. Às vezes a pessoa, ela... É aquela questão que às vezes a pessoa quer sair do lugar, mas ela não sai porque ela tá tendo um ganho ali, tem algum processo por trás que está atrapalhando. Sim. Né? Aí ele fala aqui também, Johan, que assim, ó, se a sua vida está limitada, é porque você tem uma crença, um julgamento, um ponto de vista que é para ela estar desse jeito, né? Você não pode criar nada antes de conceber, né? Por exemplo, antes de você conceber que você é saudável, não tem como você ser saudável, né? Antes de você acreditar e sentir, né? Eu sou pleno, eu sou saudável. A partir disso, você vai ter ações para criar novos hábitos, né? Fazer um exercício, fazer uma boa alimentação. Mas para isso eu falei, eu sou saudável, né? Eu acredito na minha saúde. Eu busco isso. E eu posso criar essa saúde. Eu busco isso, eu sinto isso. Eu sinto isso, eu posso criar isso na minha vida, essa saúde. É como se ele delimitasse assim. Não é como se ele delimitasse, se ele delimita, né?
E de fato a gente já viu isso no livro do Kybalion, que a gente também tem aqui na Holistiteca, no capítulo 1, que o todo é mente, tudo é mental, né? Fala justamente isso, que tudo para vir para a matéria, né, antes estava nesse campo das ideias, estava nos pensamentos e nos nossos vislumbres que a gente tem, né? Então, os seus pensamentos, eles vão materializar o que está concretizado aí na sua vida. Então, tudo, por exemplo, esse microfone, para ele se materializar, antes a gente teve os pensamentos e as ideias de várias pessoas aqui. A pessoa que inventou, né, o mecanismo do som, o designer que fez isso daqui, né, ele pensou para depois ele materializar. E aí, isso que saiu da ideia de um designer, por exemplo. Então, tudo que a gente materializa vem disso. Né? E, na verdade, toda essa ideia que ele teve já estava no campo das ideias, disponível. É só ele puxar. Por isso que tem gente que tem aquelas grandes ideias que a pessoa fala assim, nossa, eu tive uma ideia aqui, pronto. Por exemplo, aquele filme que vocês gostavam quando a J.K. Rowling, né, quando ela escreveu Harry Potter, no próprio documentário dela, né, ela fala que ela estava num trem. I was going by train from Manchester to London, sitting there thinking of nothing to do with writing, and the idea came out of nowhere. I could see Harry very clearly, this scrawny little boy, and it was the most physical rush of excitement. I'd never felt that excited about anything to do with writing. I'd never had an idea that gave me such a physical response. So I'm rummaging through this bag to try and find a pen or a pencil or anything. I didn't even have an eyeliner on me, so I just had to sit and think. And for 4 hours, because the train was delayed, I had all these ideas bubbling up through my head. E aí, nesse trem, ele tava andando, né, e tudo mais. Ela tava olhando pela janela. Ela mora na Europa, né, e ela tava lá e de repente ela disse que ela viu o Harry na frente dela e ela já viu, parece que todo aquele contexto da história na frente dela. E ela disse que ela começou até a rir. Que ela falou, nossa, que legal, vai ser divertido escrever sobre isso, né? Ela fez um download ali instantâneo, instantâneo. Então, já existia no campo das ideias. Provavelmente, ela estava dentro daquele trem, Johan, até no estado contemplativo, meditativo até. E provavelmente também ela já estava na pergunta de que ela queria fazer algo. Com certeza. Né? Porque aí isso veio materializou para ela, com certeza. É muito importante isso, você querer. Aqui na página 143 do livro, pessoal, bem no último parágrafo, o guia fala o seguinte: qualquer possibilidade concebida pode ser realizada. Suponha você estar imerso num conflito para o qual não vê saída. Ou seja, vamos supor que você que está aí assistindo está numa situação que você não acha solução. Você fala assim, parece que eu não consigo encontrar. Enquanto você estiver nesse ponto de vista, você não vai encontrar. Mas existem infinitas possibilidades aí de soluções para o seu problema. Inclusive, o guia continua falando assim, enquanto não conceber uma saída, você não poderá realizar a possibilidade já existente de uma solução. Igual a gente estava falando, o que não está do mundo, né, dos pensamentos, você não consegue materializar, né, na parte material, na parte física, né? Você não poderá realizar as possibilidades já existentes de uma solução. Se seus conceitos forem confusos e fantasiosos, assim também serão as soluções temporárias que lhe aparecerão como possibilidades únicas. Ou seja, se você estiver confuso, você vai acabar criando soluções que são irreais, fantasiosas e acabar que você não vai conseguir resolver. Você vai ficar perdido aí nessa confusão mental que você está. E aí, o mesmo se aplica à sua vida como um todo. Se você compreende verdadeiramente que existe um número infinito de possibilidades em qualquer situação dada, você pode encontrar soluções onde até agora era totalmente impossível de encontrá-las. Porque aí a pessoa se abre. Porque quando você entra num ponto de vista assim, não tem solução, esse problema não tem solução. Você se fechou às infinitas possibilidades, às infinitas soluções que tem para o seu problema. Você entendeu? Agora, quando você se abre, você pode entrar na pergunta. Qual é a solução que tem para me resolver isso aqui agora? Quando você faz isso, perguntas são pedidos para o universo. Quando você faz isso, você abre
Você se abre a receber. E aí você começa a entrar em contato com essa mente superior, né? Você pode dar o nome de que você quiser aí, né? Universo, campo quântico, o que for. E aí você realmente se conecta e você começa a ter aquela intuição, né, Johan? Uhum. E aí sim você acha uma solução, que tem várias, para o seu problema aí agora. Por exemplo, na própria pandemia, né, nesse processo que a gente passou, a gente teve que criar muitas soluções, né? E imagina se a gente não conseguisse vislumbrar essas soluções como humanidade, né? Como a gente estaria hoje. Então, assim, trazer essa clareza para o seu dia a dia é importante não só para a sua vida, mas como um meio de tudo, né? Por exemplo, quando a gente teve a ideia do Reiki Online Brasil, né, que era uma ideia que estava no campo das ideias. Se a gente não pegasse isso, percebesse a preciosidade que é isso, não manifestasse, hoje você não estaria assistindo a gente aqui. E talvez um processo que nós estarmos falando com você nesse momento vai gerar um processo lá na frente que é super importante para o coletivo. Então, não é só um processo de você entender que planejar e concretizar as ideias no mundo material é bom para você, mas também é bom para todas as pessoas que vão estar envolvidas. Então, sempre tem que pensar nesse coletivo também. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Até tem uma história, que diz que, acho que eu escutei isso, não sei se foi de Lúcia Helena, que tinha aquele do automobilismo. Qual que é o negócio do carro lá? O Ford. O Ford. Ele queria um carro lá, um motor lá, e que não tinha sido feito. E aí ele falava pros mecânicos dele lá, eu quero que vocês criem isso. Mas não tem jeito. Ele falou, eu quero que vocês criem isso. Aí passava um tempão, mas a gente não conseguiu, aí não dá. Eu quero que vocês criem isso. E ele foi, e aí veio... Ele veio, porque veio porque se dele, estava, né? gente, se estava no campo das ideias, pode ser manifestado, né? Tem vários exemplos porque de eu acho que estava, na verdade, estava na ideia dele, estava na mente dele. Só que ele não estava ele não conseguia. Com as habilidades dele, ele não sabia. conseguia. Mas ele falou assim, não, tem... Faz aí, procura. Eu sei que tem, vai aparecer. Eu sei que tem, vai aí. E ele danado, gente. Hoje ele, né? Ele usou da habilidade dos outros, né? Pra planejar e trazer a ideia dele. E isso também a gente vai falar lá na frente, que também é super importante. E aí o guia continuou falando que é prerrogativa sua como ser humano fazer o uso dessas leis de criação para que essas possibilidades infinitas possam expandir-se, capacitando a participar plenamente desses dons da vida. Se sua vida parece limitada, isso acontece porque você está convencido de que ela deve ser limitada. E aí você não consegue conceber nada além do que viveu até agora e do que vive e do que está vivendo no presente. Isso é o quê? Você está fechado. Você está fechado, limitado, achando que só existe aquilo ali. Né? Quando você não se abre. Quando você não se abre para você perceber e para você criar tudo que você quiser criar na sua vida. E realmente, e também as soluções, né, dos seus problemas. Eu acho assim que é muito disso também, da questão das soluções, está ligado também à questão da criatividade, né? Da pessoa, ela entender e perceber possibilidades que antes não estavam ali, né? Disponíveis ali na mente. Talvez dele, se você não tenha essa criatividade, essa visão holística das coisas tão aberta, né? É interessante que você trabalhe isso em você. Comece a observar as coisas, né? O curso do tarot que a gente tem dentro da plataforma da Holístico talvez seja um bom início para você desenvolver, porque fala muito de simbologia. Entender simbologia é trabalhar, né, esse aspecto de ver além do óbvio. É super importante isso. E aí o guia, ele fala de uma coisa muito interessante aqui também, né? Que ele falou assim, deve também compreender que existe uma grande diferença entre conceber possibilidades de expansão ou felicidade e de um lado fantasias do outro lado fantasias, ou seja... Aí a gente estava conversando hoje. Se eu falasse, Drica, aqui, né? Falasse, eu quero virar um astronauta. Da NASA. E eu vou trabalhar na NASA. Gente, tô doida. Não tem jeito mais, não tem jeito. Simplesmente não tem solução para isso, entendeu? E aí, gente, tem essas ideias que são fantasiosas que não adianta a gente, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou materializar um poder mágico do Harry Potter.
né? Eu vou Não. pra Ó, escola. Você pode, por exemplo, eles materializaram a escola de Hogwarts, né? Mas não é a mesma escola, não existe aquela magia do Harry Potter aqui, né? Na nossa matéria. Outra né? coisa que eu posso, por exemplo, pode ser que eu posso dar de exemplo, por exemplo, eu vou namorar com o Brad Pitt. Gente, é impossível, né? Então a gente tem que ter esse senso. A não ser que o Brad Pitt mude pra Florianópolis. Mas nem isso, meu filho. Brad E a gente Pitt, vê ele ali na praia de Campeche. por mais que eu tenha autoestima, olha que a minha autoestima é bem alto, mas eu tenho consciência, meu filho, que Brad Pitt não é pro meu bico, sabe? Imagina, Brad Pitt muda pra Florianópolis e namora uma brasileira. Drica, do Reiki Online Brasil. Gente, não, olha. Aí o Reiki vai pra Hollywood, imagina. Olha, mas olha que eu tenho autoestima alta, né? Mas aí, gente, já aí é demais, né? Então, a gente tem que ter esse senso, gente. Tem que ter esse senso. Porque senão, eu quero ir pra Lua. Eu quero virar um astronauta. Não, gente, não rola. Né? Agora, se eu falar assim, não, eu quero ser uma cozinheira, eu quero ser uma chefe. Sim, tem toda a possibilidade, né? Eu quero aprender a tocar piano. Sim, tem condição de eu tocar piano. É igual por isso que ele deu aquele alerta, né, da gente ter cuidado com essas questões fantasiosas, né? Porque se a gente cria isso, pessoal, a gente cria essas possibilidades que são irreais, você entra num ciclo ali de auto-engano, né? Você se auto-engana, né? E aí ele fala, ele ainda faz o alerta. Não nos referimos aqui ao devaneio melancólico e resignado que toma conta da fantasia como um substituto da insípida realidade. E que, na verdade, é um obstáculo à concepção apropriada dos potenciais da vida. Você deve ter um conceito vigoroso, ativo, dinâmico do que é possível. Ao saber que algo que deseja já existe em princípio, você deu o primeiro passo para realizar. Né? Se você consegue ver isso materializado, é porque já está pronto. Gente, é o sentir, né? Se eu penso aqui, assim, por exemplo, eu quero aprender a dançar salsa, e aquilo expande, eu já me vejo dançando. Lógico! Possível, totalmente possível. Né? Eu lembro que por exemplo, quando eu tive a ideia do Reiki... E quando você foi pra Disney? Pois é, assim, teve uma época que eu assistia muito uns vídeos de um canal chamado Jovem Nerd, que inclusive é muito bacana, e eles foram pra Disney, eu acho que isso era em 2011, mais ou menos, e aí eu vi o canal deles e eu falei, gente, eu vou pra Disney, e eu vou de novo ainda. E aí eu vou pra Disney, agora a criação dele é comigo junto. Aí porque eu quero ver minha mãe dando escândalo lá no Ele falou assim, mãe, eu já imagino você escandalosa do jeito que você é, você gritando, ai minha filha. Vai ser um bom vlog pro YouTube, né, com certeza. E aí, eu lembro que eu assisti os vídeos e eu falei, gente, eu vou. Eu não sei quando, não sei como, mas uma hora eu vou pra Disney, né? E aí eu lembro que a gente começou a desenvolver o Reiki. Foi. E aí, inclusive essa câmera que eu tô gravando, né, é o meu computador. Eu precisava comprar uns equipamentos para a escola do Reiki e a gente já tinha juntado um caixa, tudo mais para investimento. E aí eu falei, gente, quer saber? Fica mais barato eu ir lá comprar esses equipamentos e ainda dá para me viajar e concretizar meu sonho, então vou fazer isso. E aí, o que eu fiz? A gente já tinha visto, porque a gente já tinha ido lá uma vez, né? E aí, eu não achei ninguém pra ir comigo. E eu falei, gente, e agora? Aí eu falei, vou sozinho. Vambora. Eu fui sozinho, fiquei 10 dias lá na Disney. E, gente, eu nunca tinha dirigido, por exemplo, carro automático. E aí, aí eu lembro que eu fui no aeroporto. E aí, na hora de eu pôr o pedal, eu falei, gente, se eu bater esse carro aqui, eu vou ter que pagar em dólar. Como que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E aí eu tive que vencer várias etapas, né? O que ele fala, das soluções. As minhas soluções foram, eu viabilizei, eu vi como que eu tinha que planejar a viagem. Planejou muito bem, né? Planejei muito bem. E como eu já assisti aqueles vídeos, eu consegui materializar aquilo que estava na minha mente muito rápido. E aí, eu não criei um obstáculo ali, eu poderia criar fantasias, né? Não vou lá, entrar porque no sozinho, medo, por exemplo. ou entrar no medo, que é o que ele fala lá na frente. Então, assim, eu falei assim, eu vou. Essa área, sim, essa área é foda. A do outro parque é muito simples. Be on the lookout. There are resistance fighters in the area. Esses caras são do mal.
A mesma coisa aconteceu com Florianópolis, por exemplo. Que eu lembro que a primeira vez que eu vim num evento aqui que chama RD, eu lembro que eu sentei lá na frente, eu não sei como, eu olhei pro mar assim, eu tava muito introspectivo, assim, olhando, assim, eu falei, gente, eu sentia, isso era uma coisa diferente, eu sentia, falei, eu vou morar em Florianópolis, não sei quando, não sei como, e agora eu tô aqui. Criou. Então, assim, se está nos seus pensamentos, já está pronto para ser materializado, né? E existe também essa questão da pessoa ela ter um processo de espera, né? Aí, por exemplo, você tinha de criado... confiança também. Já tinha criado no mundo das ideias... A possibilidade. E aí às vezes algumas coisas levam mais tempo do que outras para se manifestar, né? Mas se ele, por exemplo, se ele entra no medo... Fala assim, não, nossa, aqui tá seguro, aqui eu não preciso fazer isso, aqui já tá tudo certinho, eu não vou arriscar lá não, lá eu vou, sabe? Então, e realmente, né, isso foi nós dois, eu também entrei nessa aí, dessa forma. E você tinha vontade de mudar também. Eu tinha. Você tinha vontade de fazer uma mudança, né? Eu queria vir pro sul, né, eu já tava criando o sul de umas viagens que eu tinha feito pra cá. E pra vocês verem, existe também, por exemplo, eu tinha a ideia, morar em Florianópolis, e tinha várias possibilidades, então eu poderia vir para cá, por exemplo, para estudar, eu poderia ter vindo sozinho, poderia ter vindo de vários jeitos, né? E todos os jeitos que eu poderia imaginar seriam possíveis. Sim. É isso que vocês têm que entender, é possível. Mas aí, o que eu fiz? Eu foquei em um e fui, né? Então, tem essa questão também existe as várias possibilidades, você vê que você está ali mais vibrando mais e que você sente mais facilidade e vai e foca, né, naquilo. Também porque, assim, se você ficar muito... vendo todas as possibilidades e tentar abraçar todas as possibilidades ao mesmo tempo, isso pode ser que te sobrecarregue também. Então você tem que estar no fluxo. É uma coisa de fluxo. Você vai sentindo, né? Você tem que saber onde você quer chegar, né? Mas você vai sentindo e vai seguindo, porque o próprio universo ele vai te encaminhando. Vai te conspirando para que tudo aquilo ali dê tudo certo, né? E aí ele entra falando da motivação negativa impede novas perspectivas. Aí ele tá falando assim, portanto, convido você a contemplar o que você concebe como possibilidades para a sua vida. Se você se examinar com atenção, descobrirá em primeiro lugar que concebe possibilidades negativas que naturalmente teme, quer evitar e contra as quais você se defende. E aí ele fala assim, que quando você emprega a maior parte de suas energias psíquicas para defender-se contra as possíveis experiências negativas, sua motivação é negativa. Vamos supor que eu tinha uma motivação negativa para me defender de possíveis experiências negativas, para mudar aqui para Florianópolis. Eu falo, não, eu quero mudar para Florianópolis. Nossa, mas eu tenho medo de chegar lá e se a gente não achar apartamento? E se a gente não conseguir dinheiro? E se a gente não conseguir pagar o aluguel lá? E se a coisa não desenvolver? Aí, o que me motiva, na verdade, é o medo. Essa é uma motivação negativa. Então, o que faz eu tomar as decisões que eu vou fazer é a negatividade. Então, tem que ter cuidado para você não entrar, né, nessa motivação negativa que ele fala. Que aí atrapalha a sua criação, a sua expansão. Aí. E ele ainda faz um alerta aqui. Uma motivação negativa não implica necessariamente uma intenção destrutiva. Nesse aspecto, uma motivação positiva também poderia significar uma intenção ou objetivo destrutivo. E aí, o ato de evitar uma possibilidade temida implica motivação negativa. Essa parte pode ser um pouco complexa de vocês entenderem, mas vou ler de novo. O ato de evitar uma possibilidade temida implica motivação negativa, que é o que a gente já deu o exemplo para vocês. Se examinar atentamente seus processos mentais e emocionais, você descobrirá que é motivado negativamente a um grau considerável. Este é um dos primeiros obstáculos que o trancafiam numa prisão imaginária e desnecessária, que são os medos. Sim. Os nossos medos, as nossas crenças, né? Às vezes nos trazem essa motivação negativa. Às vezes você deixa de fazer algo interessante, algo que vai trazer um benefício para você lá na frente, Por medo, né? Por puro medo, insegurança, né? Às vezes tem gente, por exemplo, que tem medo de falar em público, né? Sim. De críticas e tudo mais. Então, isso tudo é uma motivação negativa, né? Que trava muito a sua vida. E eu lembro, por exemplo, no início do Reiki Online, minha mãe tinha medo de falar em público. Sim.
E aí... Mas eu sou aquela pessoa que faz, tá com medo? Vai com medo mesmo? Eu falo até hoje pros alunos, e é isso, né? O que te motiva, então, não é o medo. Não. Aí, então, isso que é legal, porque aí isso é um exemplo. Porque se você tá com medo, mas ele existe, mas existe. você vai. É isso que fala aqui, né? Essa questão, gente, o nosso ego, ele sempre vai tentar proteger a gente. Ele vai criar situações, falar assim, nossa, pode acontecer isso, isso, isso. E aí, se você se deixa limitar por isso, você se prende, né? Você acaba não fazendo nada porque você cria essa ilusão de autoproteção que não existe. Quando você vai criando isso, você vai criando obstáculos, entendeu? Para a realização daquilo ali, né, que às vezes você queria tanto, mas você fica motivado mais nessa negatividade, né, levando a sua energia para essa negatividade, do que pode acontecer, dos problemas que pode acontecer, né, então tem que ficar atento. E aí ele faz aqui, ele continua, né, aplica-se ao nível mental, onde você não consegue divisar as perspectivas infinitas de experiências de expansão, de estimulação, de todas as espécies de possibilidades maravilhosas e felizes que você tem a prerrogativa de alcançar nesta vida. Existe no nível emocional, onde você não permite o fluxo espontâneo e natural de seus sentimentos, onde você se retrai temerosa, ansiosa e supiscamente. Existe também no nível físico, enquanto não permite que o seu corpo sinta prazer a que foi destinado, todas essas limitações que você impõe de modo artificial e desnecessário. Então, é que ele está falando que não existe só, né, essa questão nos pensamentos. Ele fala que existe também essa motivação negativa a nível mental, emocional e no físico. Ele fala que essa limitação, por exemplo, do prazer, né, ela também atrapalha muito. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não vou viajar. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma crença que... Meu avô, por exemplo. Meu avô tinha uma crença que ele não podia desenvolver financeiramente, ter uma vida prazerosa, dar uma boa vida para a casa dele, porque a família dele não era bem de situação na época. Na né? época. E aí o que aconteceu? Ele renegava o prazer, tanto físico, né, quanto da casa, emocional, de tudo. Por quê? Porque ele tinha, né, esse medo de não ser aceito que estava da criança dele, que é o que a gente vai falar lá pra frente. Vocês vão ver que tem muita coisa que está interligada, gente. Geralmente sempre a raiz disso então, é a criança. O guia fala muito para você examinar, né, esses processos mentais, emocionais, né, até físicos mesmo, né? Quais os prazeres que você não está se permitindo aí, né? Então, quando a gente começa a examinar, a gente começa a destrinchar isso tudo, né? E trazer à tona. E aí ele vem, né, e fala de um conjunto difundido de concepções errôneas. O outro obstáculo à expansão da sua vida é a criação da melhor vida possível para você mesmo. É o seguinte conjunto de concepções errôneas espalhadas pelo mundo todo. Não é possível ser verdadeiramente feliz. A vida humana é limitada demais. Aqui ele está falando do conceito geral que as pessoas têm em relação a isso, né? A felicidade, o prazer e o enlevo são objetos frívolos, né? São egoístas, que pessoas realmente espirituais devem abandonar em nome do seu desenvolvimento espiritual. Gente, isso tem muito. Até no meio do reiki, no meio holístico, as pessoas já acham que elas não podem ter bem material porque ela não vai poder desenvolver espiritualmente. Um dia desse eu recebi uma mensagem do WhatsApp do reiki e a mulher falou que estava querendo fazer o curso de reiki, né? Mas que ela era... Acho que ela era espírita, Ela falou assim que até estava deixando o espiritismo, mas que ela queria o reiki para ela doar, né? Porque ela segue Jesus e que o que a gente recebeu de graça, o que a gente dá de graça, né? E aí eu falei assim, meu Deus! Você fez um alerta pra ela. E aí eu peguei e falei assim, mãe, não vai... Não, mãe, não responde. Não, não, eu tenho que orientar, eu tenho que abrir os olhos dela aqui para a limitação dela aqui, né? Porque ela estava ali, além dela estar... ela estava fazendo um julgamento que o reiki não deveria ser cobrado, né? E aí eu coloquei para ela todo um conceito do terapeuta de reiki,
né? A gente não cobra energia, mas eu cobro o meu tempo, eu cobro o investimento que eu fiz na minha formação, eu não recebi de graça, acho que também, né? Aí no fim, ela mesma falou que não recebeu. Aí ela falou assim, meu Deus, eu também não recebi de graça não, paguei. Então, essa pessoa que entrou em contato comigo, o que ela não estava permitindo? Ela não estava permitindo experimentar a abundância, né, a prosperidade da vida dela, porque ela entrou num ponto de vista que se cobrar, né, eu não estou sendo uma pessoa boa. Eu sou ruim se eu cobro uma coisa. Ela estava muito na questão dos dogmas religiosos. E ela mesma escreveu depois isso, falando assim, nossa, a gente trabalha tanto, né, Drica? Mas não percebe, e não né? percebe. Gratidão por você ter me trazido isso à tona, porque olha a crença limitante aqui, que tá instalada aqui, eu não estava nem percebendo. E aqui, justamente, o guia fala que muitas dessas concepções, elas estão a nível inconsciente. Né? É como a gente sempre fala para vocês, a crença ela entra no nosso sistema como se fosse um programa. E ela fica rodando ali. Se você não tem consciência daquilo, você não consegue nem se desvencilhar daquilo. Por isso que é muito importante vocês entenderem esses mecanismos para conseguir dissipar depois. Olha só, esse capítulo, gente, ele é muito grande, ele é muito interessante. Para a aula não ficar muito grande, né, essa análise que a gente está fazendo, a gente vai fazer até aqui, e aí a gente retorna, né, no próximo encontro da Holística. E aí a gente retorna no próximo encontro da Holística com o restante, que vai ser super interessante. A gente vai entrar no que ele fala, né? Ele vai começar a falar da criança, como a nossa criança pode afetar, né, nesses processos, dessas manifestações, da gente conseguir desenvolver o nosso potencial máximo como ser humano, né? É isso aí, então... Então a gente espera vocês no próximo encontro. Estamos esperando.